Xuxa parte 2. Após todas essas acusações de que Xuxa era satânica, que fez pacto pra ficar famosa, a Xuxa sempre negou, é claro. Uma vez ela chorou em entrevista e disse que nem sabia que a gravadora tinha feito isso, que dava pra mudar as palavras ao contrário. Em uma entrevista ela disse que nunca tinha nada com o cara lá de baixo, mas sim com o cara lá de cima, mas ela nunca se referiu a Deus, era sempre o cara lá de cima. De baixo, que possível. O que eu vivo, o que eu tenho, é amor verdadeiro. Então só pode vir lá em cima. Mas em 1989 surgiu um boato de que uma boneca da Xuxa teria atacado uma criança. Uma criança queria muito uma boneca da Xuxa, mas a mãe não tinha dinheiro pra comprar. Então a mãe disse pra criança, você só vai ter essa boneca o dia que o diabo a trouxer. No outro dia apareceu uma quantia de dinheiro na casa da menina. A mãe comprou a boneca e disse que a menina no outro dia amanheceu toda arranhada, que teria sido a boneca. E aqui vai outra música da Xuxa ao contrário. Xuxa parte 3. Acho que todo mundo aqui conhece aquela música Hilari, Hilarie, oh, oh, oh. Pois é. Dizem que Hilarie é o nome de um diabo. Vamos ouvir agora Hilarie de trás pra frente. Quando a Xuxa gravava um programa, estranhamente o palco começou a pegar fogo do nada, exatamente na hora que ela estava cantando a música Hilarie. Xuxa parte 4. Em um programa do Altas Horas, a Xuxa confessou que viu um duende. Podem me chamar de louca, mas eu vi um duende. Eu tava no meu sítio e eu odeio, sabe, quando você vai em um hotel que eles empurram a cama, que tu tem que ficar puxando, que fica... Ai, eu odeio isso. Aí quando eu tava na minha cama, eu falei, quem é que fez isso? Todo mundo sabe que eu não gosto disso. Quando eu fui puxar, eu olhei assim, aí eu vi um duendezinho me olhando assim e fez assim, fluf. Depois disso, ela passou a ter obsessões por duendes e lançou o filme Xuxa e os Duendes. Nesse filme existia o chefão dos duendes, um bicho mau. E tem uma parte no filme que eles se referem a esse chefe dos duendes como se fosse Lúcifer quando foi expulso do céu. Ele. Mas quem é ele? Isso só pode ser coisa do Gorgon. Gorgon é o duende da inveja, da vingança. Ele veio pro mundo dos humanos sem autorização. Ele violou o livro sagrado e foi expulso do... Xuxa parte 5. Bom, sempre diziam que a Xuxa tinha feito um pacto de sangue e tal, pra ter a fama, e que esse pacto envolvia sangue de menstruação. O tempo passou e em 1998, Xuxa teve sua filha Sasha. Hoje em dia, a Sasha já é adulta, tem 22 anos, mas na época houve rumores de que como o pacto foi feito com sangue de menstruação, o diabo queria pegar a Sasha da Xuxa. Sei lá, tirar ela da Xuxa de alguma maneira. Há quem diga também que o nome Sasha foi consagrado. Dizem que Sasha em hebraico significa Satã, ou diabo, ou essas coisas ruins. Ou seja, ela colocou o nome da filha dela de diabo. Em 2016, Xuxa participou de uma propaganda da Netflix para Stranger Things. E nessa propaganda ela zombava o tempo todo sobre o disco dela, sobre a boneca dela. Do tipo, ai, quem quer comprar minha boneca? Quem quer ouvir meu disco ao contrário? Ruído assustador. Vixe, gente, será que ela comprou minha boneca? Quem quer ouvir o meu disquinho ao contrário? Xuxa parte 6. Como nós sabemos, a Xuxa tem todos esses rumores de que ela fez pacto pra ficar famosa desde a década de 80, e ela nunca se referia a Deus, e sempre o cara lá de cima. E toda vez que ela era obrigada a falar Deus, ela fazia o sinal dos chifres com a mão. Que Deus abençoe todos vocês. Inclusive, em um programa, uma mulher pergunta pra Xuxa por que ela se refere ao cara lá de cima e não a Deus. E ao falar o nome de Deus, ela faz o símbolo do chifre com a mão. Quando eu falo cara lá de cima, eu falo filho de Deus, né? Que eu não queria filho de Deus, que eu não queria chamar de Jesus. Sabemos que a Xuxa namorou Ayrton Senna durante 1 ano e 8 meses. Mas ela meio que previu a morte dele num programa. Enquanto ela beijava ele, ela falava datas. E a última data que ela falou foi em 93, e ele morreu em 94. Feliz 91, feliz 92, feliz 93. A morte de Ayrton Senna... Anos depois, ela se sente culpada. Rosa que eu parei no ano em que, infelizmente, ele foi embora. Isso que eu fiquei com isso na cabeça que eu... Xuxa parte 7.
Existe um depoimento de um homem que era um ex-bruxo, ele já foi bruxo e hoje em dia ele é pastor. Esse homem disse que a Xuxa procurou ele para fazer alguns trabalhos, uns feitiços pro Ayrton Senna. E esse bruxo disse que ele não fazia feitiço pequeno, que ele mexe com morte, que se era para contratar ele, ele faria feitiço para matar. Eu fui procurado por uma senhora, e esta senhora todo mundo conhece. Esta senhora é muito famosa. Ali eu fui procurado com uma missão só: que ele não ficasse com ela e que ele também parasse. Eu disse, comigo é morte, eu não brinco. E então, um dia antes do acidente, esse bruxo se juntou com mais 13 bruxos a pedidos da Xuxa. E então, no dia seguinte, Ayrton Senna morreu. No final desse depoimento, esse pastor diz: por que a Xuxa não me processa por estar falando tudo isso? Porque ela sabe que eu tenho razão e eu tenho um documento assinado com ela. A famosa teoria de que Xuxa poderia ter feito um pacto satanista. Bom, tudo começou com a sua fama repentina. Xuxa lançou seu primeiro CD em 1985 e explodiu de vender. E depois disso, outros CDs foram lançados e outros e ela ficou muito famosa. Então algumas pessoas pegaram o CD dela e colocaram a música ao contrário para ver o que falava. Agora vamos ver a música ao contrário. E aí começaram a perceber que tinha umas mensagens bem subliminares satanistas na música. E não só essa, como todas as músicas do álbum dela. A teoria de que Xuxa teria feito um pacto com o diabo pra ficar famosa. Ela não poderia se referir à palavra Deus, então ela falava o cara lá de cima. Você já parou pra pensar que existem alguns famosos que estão no nosso meio que são alienígenas? Mais conhecido como reptilianos, ou povo lagarto. Bom, segundo a teoria, os reptilianos são uma civilização de alienígena antiga. Nós sabemos que os répteis têm a pupila do olho como se fosse um risquinho, como por exemplo o jacaré, que é um réptil. Acreditam que alguns famosos que estão entre nós são répteis, são reptilianos, um tipo antigo de alienígena. E às vezes dão algumas evidências em algumas entrevistas, como por exemplo a pupila dos olhos, a pele fica meio esverdeada, como por exemplo Miley Cyrus. Aqui podemos ver os olhos dela com a pupila riscada. Presta atenção quando ela pisca o olho, pupila de réptil e depois volta. Temos também a Angelina Jolie. A mesma coisa. Não é muito diferente com Rihanna. Também com Dove Cameron, prestem atenção. E também Britney Spears. A história bizarra de que teria uma cruz de ponta cabeça dentro de uma moto. Em 2006 surgiu um boato de que o engenheiro que projetou a moto Honda CG150 teria feito um pacto com o diabo para a moto ser um sucesso de vendas. Então, para que o seu objetivo fosse alcançado, ele teria colocado uma cruz de ponta cabeça dentro do farol da moto. Quem não sabe, cruz invertida é muito relacionada ao satanismo. É usada como representação do demônio. Então logo esse boato tomou popularidade e a galera que comprou a moto realmente abria o farol para ver se era real, se a cruz estava lá dentro mesmo. Olha aí, galera, acabei de trocar o painel novo. É o painel velho. Tá os pedaços. E olha o que nós achamos aqui, ó. Segura aqui pra mim. Uma cruz. Ponta cabeça, como tu pode ver. Tem, ó. Opa, aqui, ó. Pode ver que é original mesmo. E se a morte de Paul Walker não teria sido um acidente? Há teorias de que foi tudo uma armação. Paul Walker foi o ator que fez Brian Connor no filme Velozes e Furiosos. Ele morreu em novembro de 2013. No dia 30 de novembro, Paul Walker estava numa pausa das gravações de Velozes e Furiosos, após participar de um evento em Santa Clarita, na Califórnia. Ele pegou a estrada com seu amigo que dirigia o carro, uma Porsche. O nome do seu amigo motorista era Roger Rodas. O motorista perdeu o controle, o carro bateu num poste, depois em duas árvores, e o carro pegou fogo, matando os dois que estavam lá dentro. Existe a teoria de que Paul Walker fazia parte da seita Illuminati e ele sabia demais. O estranho é que um ano antes de lançar Velozes e Furiosos, Paul Walker fez um filme chamado Sociedade Secreta, assim como os Illuminatis. No ano que Paul morreu, ele estava levantando fundo para os sobreviventes do furacão Haiyan. E aí vem a teoria de que Paul teria descoberto que as autoridades do país queriam esterilizar a população por meio dos suprimentos que ele iria doar. Foi aí que ele foi jurado de morte pelos Illuminatis. E o carro teria sido armado para causar um acidente e matar ele. História bizarra sobre a Joey King. Bom, a Joey ficou muito conhecida por ser protagonista no filme A Barraca do Beijo, mas antes disso tudo ela tinha feito o filme Invocação do Mal. Em uma entrevista ela contou que assim que ela estava gravando Invocação do Mal, vários hematomas começaram a aparecer pelo corpo dela do nada.
Ela disse que ficou super preocupada com esses hematomas no corpo dela, mas que ninguém da produção acreditava nela. Achavam que ela estava inventando, que era maquiagem artística. Então com isso ela foi procurar um médico. E depois de vários exames, o médico disse que ela tinha uma condição que todas as plaquetas do corpo dela tinham sido misteriosamente drenadas. E que ela precisava cuidar disso urgentemente. Ela achou meio estranho porque ela nunca tinha tido problema no sangue antes. O caso era tão grave que ela precisaria até de transfusão de sangue. Então durante toda a gravação do filme ela tinha que ir para o hospital direto para cuidar disso. E o mais estranho foi que depois que acabou as gravações do filme, todos esses hematomas sumiram. Assim que ela voltou para casa dela, as plaquetas dela voltaram ao normal e ela nunca mais teve nenhum tipo de problema. A bizarra teoria de como existiu a Hello Kitty. Tudo começou em meados de 2005. Quando começaram a dizer que a Hello Kitty não foi criada para ser uma gatinha ou uma garotinha, mas sim um pacto. Havia uma menina de cerca de 14 anos de idade que estava em fase terminal de câncer de boca. Os médicos já haviam tirado todas as esperanças da família em relação à cura da garotinha. A mãe da garotinha, desesperada, tomou uma decisão insana. Fez um pacto com o diabo. Consagrou a menina ao diabo para que ele a curasse. E como recompensa, criaria uma marca que afetaria o mundo todo, ou seja, a Hello Kitty. Por isso que a Hello Kitty não tem boca, devido ao câncer de boca da menina. Posteriormente, o diabo curou a menina. Então a mãe cumpriu o que havia sido prometido. Criou a Hello Kitty. A palavra hello em inglês significa olá. E a palavra kitty, de origem chinesa, significa diabo. Ou seja, Hello Kitty significa olá diabo. Hello Kitty é o símbolo da Nova Era. Nova Era é uma seita que vai contra todos os princípios de Deus. Usam símbolos bonitinhos. Famosos que fizeram um pacto para ter fama. Vamos começar por Eminem. Em frequentes músicas dele, ele menciona que vendeu sua alma pro diabo. E chega a dar sinais de arrependimento por isso. Tem uma entrevista dele que parece que ele está completamente possuído. Em uma entrevista jornalística sobre futebol americano, Eminem fica pausado como se espiritualmente ele não estivesse ali. Os jornalistas percebem, ficam super sem graça e ele continua completamente boiando. Até que de repente ele volta do nada, como se nada tivesse acontecido e nem lembrasse do que aconteceu. Katy Perry também. Além de vários simbolismos obscuros nas músicas e clipes dela, ela confessou em uma entrevista que vendeu a alma pro diabo em troca de fama. Nesse show ela parece estar completamente possuída, fazendo movimentos estranhos e a voz dela até mudava. E de repente ela acabou desmaiando durante o show. Ivete Sangalo. Ivete ficou possuída em um show. É o quê? Onde estou? Ivete hoje já zerou. Eu acho que nem eu usaria uma roupa dessa. Ivete hoje quer me tombar. Vocês sabem que não é mais a chata da